Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Termodinâmica Clássica. Essa é a nossa aula número 13, onde trataremos da origem e significado da constante de equilíbrio, resposta do equilíbrio às condições do sistema, ou seja, como o equilíbrio responde quando é alterada a temperatura ou pressão, e determinação experimental de ΔG. Então vejamos uma reação simples, A sendo convertido em B. Então vou ter níveis de energia associados ao estado A e outros níveis de energia associados ao estado B. São entidades moleculares diferentes, cada uma delas terá seus níveis de energia. Então, eu vou ter diferentes populações ocupando esses níveis. E essa distribuição de população vai estar associada a uma certa composição no equilíbrio, que vai ser descrita pela constante de equilíbrio. Então, vejamos, eu vou ter, se a minha constante de equilíbrio tiver um valor alto, significa que eu tenho uma maior população ocupando os níveis associados ao estado B. Se a constante de equilíbrio tiver um valor baixo, significa o contrário, que está deslocado no sentido dos reagentes. E, consequentemente, vai ter um valor maior ou menor de ΔG. Então, tem dois aspectos importantes que a gente deve observar. Primeiro, é a altura dos níveis de energia. Então, a gente pode observar aqui que a altura dos níveis de energia associados a A, ou seja, a própria energia, é menor do que B. Então, quando A é convertido em B, há um aumento da energia interna, ou seja, um aumento de entalpia. Então, essa reação ela seria endotérmica. Outro aspecto importante é o espaçamento entre esses níveis de energia. A gente pode observar que o espaçamento não é muito diferente. O espaçamento vai estar relacionado com a entropia. Então, como a entropia aqui não é muito favorável e o processo é endotérmico, a reação vai estar deslocada no sentido de reagente, no sentido de ar. Já nessa outra situação, eu também tenho níveis de energia mais baixos, então a reação também é endotérmica, mas agora veja o espaçamento dos níveis de energia associado ao estado B. Então, a densidade dos níveis de energia é maior, então quando o A é convertido em B, isso está associado a um aumento de entropia. Então, apesar de ser uma reação endotérmica, ela ocorre com aumento de entropia. Então, o balanço desses dois fatores, entalpia, está relacionado com a altura dos níveis, e entropia, está relacionado com a densidade dos níveis de energia, vai determinar o quanto que a reação vai estar deslocada num sentido ou no outro sentido. Ou seja, vai determinar a composição no equilíbrio, que vai ser descrita pela constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio ela está relacionada com ΔG por essa expressão. E observem que o sinal negativo. Então, quanto maior for o K, mais negativo vai ser o ΔG, no sentido de formar produtos. E sabemos também que ΔG é igual a ΔH menos TΔS. Então, substituindo nessa expressão, nós chegamos a uma relação entre constante de equilíbrio, ΔH e ΔS. Então, vejamos, para um processo endotérmico, ΔH então maior que zero, então positivo com negativo da frente, isso contribui para uma queda da constante de equilíbrio, ou seja, vai deslocar o processo no sentido dos reagentes. Já uma reação exotérmica, então ΔH negativo com negativo da frente, faz com que a constante de equilíbrio aumente, deslocando o processo no sentido dos produtos. Já uma queda de entropia, ó, que é positivo mais ΔS, então uma queda de entropia faz com que a constante de equilíbrio diminua, deslocando no sentido dos reagentes, enquanto que o aumento de entropia aumenta a constante de equilíbrio, desloca no sentido dos produtos. Então aqui a gente tem uma relação entre entropia, entalpia e constante de equilíbrio. Então, como foi dito anteriormente, o balanço desses dois fatores vai determinar a constante de equilíbrio, que está relacionada com a composição do sistema no equilíbrio, e, consequentemente, no valor de ΔG. Então, vejamos como esse equilíbrio responde frente a uma perturbação. Então, princípio de Le Chatelier, como vocês já viram no ensino médio, em química geral, ele diz que o sistema, então, quando se provoca uma perturbação no sistema em equilíbrio,
esse se desloca no sentido que tende a diminuir essa perturbação. Ou seja, ele procura se ajustar a um novo equilíbrio. Então, por exemplo, quando eu aumento a pressão, como que o sistema vai reagir a esse aumento de pressão? Ele vai deslocar o sentido das espécies de menor volume. Então, vejamos uma reação como essa. Tem reação de gás nitrogênio, gás hidrogênio, formando amônia. Eu tenho 1 mol, 3 mols e 2 mols. Quando eu aumentar a pressão, o deslocamento dessa reação vai ser no sentido dessa espécie, da espécie amônia, porque isso vai ocupar menor volume. Isso vai ter um efeito contrário à perturbação. Se eu tiver estado sólido, líquido, gás, o aumento de pressão vai deslocar sempre no sentido de menor volume. Então, se eu tiver uma reação envolvendo líquido e gás, quando aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido do líquido. Já aumento de temperatura, então vou estar dando energia para o sistema, vai deslocar a reação no sentido de absorver essa energia que está sendo fornecida. Então, vai deslocar sempre no sentido endotérmico. Então, para a mesma reação que nós vimos, de formação de amônia, ela é uma reação exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, simbolizado aqui em vermelho, o aumento de temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir essa energia que está sendo dada, de absorver essa energia. Ou seja, iria no sentido de dissociar a amônia em gás nitrogênio e gás hidrogênio, já que este é o sentido endotérmico do processo. Então, neste caso dessa reação, o aumento de pressão e o aumento de temperatura teriam efeitos opostos. O aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido de formação de amônia, produto, né? Enquanto que o aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido contrário, de dissociação da amônia. Ainda sobre o efeito de temperatura sobre a constante de equilíbrio, nós temos a equação de Van 't Hoff. O que diz essa equação? Como nós vimos anteriormente, existe uma relação entre constante de equilíbrio, na verdade, logaritmo da constante de equilíbrio, ΔH e ΔS. Então, vejamos, se eu medir temperatura e constante de equilíbrio, então, para várias temperaturas, eu vou determinar a constante de equilíbrio, quanto o sistema está deslocado num sentido ou no outro. Então, de posse de temperatura e constante de equilíbrio, eu posso traçar um gráfico como esse, onde eu tenho no eixo y logaritmo de k e no eixo x 1 sobre t. Então, isso vai me dar certos pontos, né, que eu vou obter experimentalmente, vou traçar uma reta. Então, essa reta, a declividade dessa reta vai me dar menos ΔH da reação sobre R, como aparece aqui, enquanto que a intersecção no eixo Y dá ΔS sobre R. Então, é importante observar o sinal que aparece. Então, se eu tiver uma declividade positiva, isso indica que a minha reação é exotérmica. Já uma declividade negativa, como aparece aqui, indica que a reação é endotérmica. Dois aspectos importantes da equação de Van 't Hoff. Primeiro, que ela é utilizada para cálculo de ΔH e não de ΔS. Por quê? Porque o cálculo de ΔS exige uma extrapolação neste sentido, ou seja, nesse sentido, a temperatura aumenta. Então, normalmente, eu não tenho pontos nessa região próximos do x igual a zero. Então, é utilizado mais para cálculo de ΔH. E outro fator importante é que eu estou considerando ΔH independente de temperatura, ou seja, uma única declividade para essa reta descrita que vai descrever esses pontos. Então, duas coisas importantes sobre a equação de Van 't Hoff são essas. Primeiro, que eu estou considerando, estou simplificando e considerando ΔH independente de temperatura. Então, não posso ter uma mudança da declividade da reta em diferentes faixas de temperatura, senão eu não vou conseguir utilizar essa expressão, justamente porque eu estou assumindo uma relação linear entre logaritmo de k e 1 sobre t. E outro aspecto é isso, que a extrapolação exigida para o cálculo de ΔS, extrapolação grande, geralmente impede a determinação de entropia. Então, eu posso tentar estimar o efeito de temperatura sobre a constante de equilíbrio. Ou seja, eu conheço a constante de equilíbrio numa temperatura e quero calcular a constante de equilíbrio em outra temperatura. Então, se observar em alguns livros uma outra forma
de descrever a equação de Van 't Hoff. Então, nesse formato, derivada do logaritmo de k, dt, sendo dado por ΔH sobre RT ao quadrado. Então, partindo dessa expressão, nós não vamos demonstrar aqui, mas partindo dessa expressão, eu vou passar o dt para o outro lado e vou integrar ambos os lados. Então, integrando o lado de cá, eu vou ter variação de logaritmo da constante de equilíbrio. Então, essa diferença posso escrever como uma razão, então, ln de K na temperatura T2 dividido por K na temperatura T1. E lá de cá eu vou integrar de T1 a T2 ΔH sobre RT ao quadrado dt. Considerando, então, simplificando novamente e considerando ΔH independente de temperatura, então, ele é uma constante, ele vai sair da integral. Então, vou ter uma integral simples de T1 a T2, 1 sobre T ao quadrado dt. Então, vou chegar a uma expressão que relaciona isso, logaritmo da constante de equilíbrio numa temperatura T2 sobre constante de equilíbrio numa temperatura T1, sendo dado por ΔH sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, um método simples, como eu falei anteriormente, eu estou simplificando bastante o sistema, considerando ΔH independente de temperatura, mas que possibilita, em certos casos, que eu determine constante de equilíbrio numa temperatura se eu conhecer a constante de equilíbrio em outra temperatura. Então, vamos aplicar o nosso conhecimento de termodinâmica para entender um processo central que ocorre nos organismos vivos, que é o nivelamento proteico. A gente pode representar esse processo como um funil de energia. Então, no alto do funil, nós temos as estruturas de alta energia livre, e à medida que o nivelamento vai ocorrendo, vai assumindo uma forma de menor energia livre global, que é o estado biologicamente funcional. Então, a termodinâmica governa o processo de formação da estrutura enovelada, biologicamente ativa, que vai desempenhar as mais diferentes funções dos organismos vivos. Então, vejamos a termodinâmica por trás desse processo. Então, inicialmente, quando a proteína é sintetizada, você tem uma estrutura com alta entropia conformacional. Então, a molécula é estendida, randômica, altos graus de liberdade. À medida que você vai caindo no funil de energia, então a energia vai diminuindo, vai havendo forças intramoleculares, outras forças que a gente vai discutir mais à frente, que vai sendo responsáveis por deixar a energia livre cada vez menor, até chegar nesse ponto. Então, nós podemos observar nesse processo a existência desses mínimos locais, então esses vales, são mínimos locais de energia, então a proteína fica presa nessa estrutura por algum tempo, dependendo da profundidade desses vales, então isso é chamado de estabilidade cinética, tem um tempo de vida da proteína nesse estado. Mas o mínimo de energia livre, que é o que se chama de estabilidade termodinâmica, é adquirida nessa estrutura. Então, nós temos, no sentido da proteína não se anovelar, no sentido da energia livre aumentar, nós temos a contribuição conformacional. Então, a queda de entropia que ocorre quando os graus de liberdade da proteína são diminuídos devido ao anovelamento. No sentido dela anovelar, nós temos o efeito hidrofóbico. Então, quando os grupos apolares, os aminoácidos apolares são retirados do contato com a água, isso acaba causando um aumento de entropia, que nós chamamos de efeito hidrofóbico. Então, esse aumento da entropia contribui para uma queda da energia livre. Isso associado a forças atrativas intramoleculares. Então, como ligações de hidrogênio e outras forças de interação. Então, no somatório dessas forças, nós temos um ΔG levemente negativo. Então, comprovando que essa forma final, biologicamente ativa, é o mínimo de energia livre. Então, como que eu posso medir experimentalmente esse ΔG de um processo como esse? Em primeiro lugar, eu tenho que ter um processo que ocorra reversivelmente, né, ocorra no equilíbrio, que responda a variáveis como temperatura e pressão. Então, se eu alterar a temperatura, eu mexo na estabilidade dessas estruturas, eu mexo nesse funil de energia. Então,
veja, se você aquecer a proteína, você perde estabilidade e ela fica desnovelada. Então, como que eu posso medir esse ΔG experimentalmente? Então, vamos considerar um processo de desnovelamento proteico. Ou seja, eu tenho uma estrutura nativa em equilíbrio com uma estrutura desnovelada. Então, eu vou ter um ΔG para esse processo. Esse ΔG vai ser positivo, indicando que esse estado, o estado nativo, é o estado mais estável. Eu quero entender o grau de estabilidade, quero quantificar essa estabilidade. Quanto maior for esse ΔG, mais estável essa estrutura. Então, repetindo, esse processo é um processo reversível. Responde a perturbações, por exemplo, de temperatura. Então, eu vou ter que ter algum sinal que me permita quantificar o quanto que eu tenho dessas espécies. Um sinal, por exemplo, que seja proporcional ao grau de enovelamento, à estrutura tridimensional da proteína. Então, eu vou começar a aquecer, vou começar a aumentar a temperatura, começar a dar energia para tirar a proteína desse estado nativo. Voltando para o slide anterior, eu vou dar energia com aumento de temperatura para tirar a proteína desse mínimo global de energia. Vou fazer com que ela fique desnovelada, randômica, nesses estados de alta energia livre. Muito bem, então à medida que for aquecendo, proteínas normalmente elas vão ter uma resistência ao aquecimento em termos de estabilidade. Eu vou aquecendo, não acontece nada, chega um ponto que uma faixa pequena de temperatura, você vê uma perda grande de conformação. Então ela começa a perder estrutura, até que no final, nesse platô, você tem a proteína desnovelada. Então cada ponto nessa transição corresponde a uma diferença de população nesse estado e neste estado. Ou seja, cada ponto tem uma constante de equilíbrio e, consequentemente, um ΔG. Como que eu posso medir essa constante de equilíbrio? Então, considerando que inicialmente eu tenho só esse estado nativo, então eu vou chamar grau de dissociação 0 e vou ter um alfa que vai ser a dissociação, quanto que esse estado está sendo dissociado na forma desnovelada. Então, inicialmente, baixas temperaturas, eu vou ter 0 de dissociação, um alfa igual a 0, e nesse platô eu vou ter alfa igual a 1. Então, eu fiz uma escala, a partir desse gráfico, de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100% de dissociação dessa estrutura. Muito bem, alfa, então, é minha fração desnovelada, então a concentração das espécies desnovelada vai ser alfa vezes a concentração total da proteína. Já a concentração do estado nativo é 1, é a diferença. Então, 1 menos alfa vezes a concentração total. Fazendo essa razão, eu calculo alfa simplesmente calculo constante de equilíbrio a partir de alfa dividido por 1 menos alfa. Então, cada ponto neste gráfico, repetindo, fazendo essa escala de 0 até 1, cada ponto desse gráfico corresponde a um valor de alfa, e a partir desse valor de alfa eu calculo a constante de equilíbrio. Usando a expressão que nós conhecemos para ΔG, a partir de K eu estimo ΔG. Então eu não quero calcular o ΔG em condições como altas temperaturas, eu quero calcular o ΔG nas condições chamadas de nativas, ou temperatura ambiente, ou 37 graus, uma temperatura menor do que aquela que eu estou utilizando para perturbar meu sistema. Então qual que é a estratégia que eu posso utilizar? Eu vou obter dados em condições desnaturantes, como altas temperaturas, e vou extrapolar para as condições nativas. Então, eu vou achar uma condição que eu consiga medir N e D, vou medir estabilidade, ou seja, vou determinar o alfa, o K e ΔG, na verdade, um conjunto de ΔGs, depois eu vou extrapolar para condições nativas. Então, vejamos, aqui eu vou utilizar um agente químico para perturbar a minha proteína, para desestabilizar a minha proteína. Por exemplo, ureia. Ureia é um agente calotrópico, então ela aumenta a solubilidade em água de moléculas apolares. Então, quando a proteína novela, os grupamentos apolares são retirados do contato com a água, por efeito hidrofóbico, como a gente já viu. Então, quando eu vou aumentando a concentração de ureia, eu vou aumentando a solubilidade desses grupos apolares, isso faz com que a minha proteína perca estrutura. Então, estou utilizando esse agente químico
para fazer com que o equilíbrio se desloque do estado nativo para o estado desnovelado. Aqui foi utilizada a temperatura, lá eu estou utilizando, aqui eu estou utilizando ureia. Importante é que eu consiga um gráfico, ter uma transição que me permita montar um gráfico como esse. Uma transição, então eu vou ter inicialmente proteína novelada, no final proteína desnovelada. Eu posso botar uma escala de 0 a 1, e cada ponto aqui, para cada concentração de ureia, eu vou ter um valor de alfa, um grau de dissociação. Então, se eu tenho um alfa, eu calculo K, pela expressão que nós vimos anteriormente, e calculo, determino ΔG. Então, para cada concentração de ureia, eu vou gerar um ponto, que é uma concentração que é um valor de ΔG. Para cada concentração de ureia, um valor de ΔG. Então, vou fazer um fitting desses pontos, vou fazer um fitting como uma reta, a equação de uma reta, e vou extrapolar para a ausência de ureia. Então, neste ponto, eu vou ter o valor de ΔG para condições nativas, na ausência do agente perturbador. Então, é uma equação simples, com uma equação de uma reta. ΔG aqui, então, é o meu Y, são esses valores aqui. Aqui eu tenho o meu X, que é a concentração dos naturantes, no caso ureia. O M vai ser a minha declividade, coeficiente angular dessa reta, e este é o valor que eu quero determinar, o ΔG de desnovelamento, tá? Na ausência do agente perturbador. Então, já quando eu uso temperatura como agente naturante, então eu vou perturbar meu sistema com temperatura, então eu vou também gerar um gráfico, como nós vimos, uma transição, né? Então, uma faixa de temperatura, você vai desestabilizar o sistema. Então, para cada ponto aqui, você vai calcular, determinar o alfa, calcular o K e o ΔG. Então, vai gerar esse conjunto de pontos. Então, veja que eu estou numa temperatura razoavelmente alta em relação à temperatura ambiente. Então, cada ponto aqui corresponde a um valor de ΔG no gráfico. E a ideia aqui agora é extrapolar para uma condição, por exemplo, 25 graus, uma condição nativa, uma condição que me interessa determinar a estabilidade da minha proteína. Então, para essa extrapolação, agora vai ser um pouco mais complexo, eu não tenho uma relação linear. Então, vou ter que utilizar uma equação que relaciona ΔG com temperatura. E essa equação não vai ser a equação que nós vimos anteriormente. Vamos voltar. Uma equação como essa. Por quê? Porque ΔH desse processo, ΔS desse processo, também são funções de temperatura. Então, não é utilizando uma expressão como essa que eu vou conseguir calcular, vou conseguir extrapolar para a temperatura ambiente. Eu vou precisar, além disso, de uma equação que relaciona energia livre com temperatura, onde vai aparecer CP, porque o CP vai me dar o grau de dependência de entalpia e temperatura, e de entropia por temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a entalpia. Quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a entropia. Mas essas coisas, esses dois fatores, o entrópico e o entálpico, têm pesos diferentes no cálculo ΔG. Então, aqui eu vou ter que fazer um fitting, né, um ajuste, usando uma equação, onde na equação vai aparecer também a CP. Então, isso vai depender de cada sistema, tem diferentes modelos para extrapolação de ΔG, quando você usa temperatura como agente perturbador. Então, com isso, nós finalizamos nossa aula número 13.